no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quinta-feira, 11 de junho, ao vivo, pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Os destaques desta edição. Bolsonaro recria Ministério das Comunicações. Brasil tem quase 40 mil óbitos por coronavírus. Governo de São Paulo mantém quarentena no Vale do Paraíba. Cidades do litoral norte realizam barreira sanitária durante feriado de Corpus Christi. Essas e muito mais notícias logo após o comercial aqui no Abre Aspas. Nove horas e 41 minutos, estamos ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira, feriado 11 de junho, ao vivo. Comigo, Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Vamos lá para mais uma edição aqui do Abre Aspas, né? Como sempre, lembrando que estamos ao vivo, então a sua participação, a sua interação é muito importante, assim como já fez Valderi Teixeira, que mandou aqui pra gente. Bom dia e bom feriado. Eugênia Menicucci, bom dia e feriado para todos. Ótimo feriado para vocês que nos acompanham aí de casa. Continuem conosco. Não tem a menor dúvida, para você que estava ansiando por um feriado para poder ficar em casa, tá aí esta quinta-feira ensolarada em São José dos Campos. Vamos às notícias. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem em uma rede social a recriação do Ministério das Comunicações. A pasta Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações foi desmembrada em duas: Ministério das Comunicações e Ministério da Ciência e Tecnologia, chefiado por Marcos Pontes. No Diário Oficial da União, foi publicada a nomeação do deputado Fábio Farias como ministro. O secretário executivo da pasta será Fábio Van Garten, atual secretário de Comunicação Social do governo. Fábio Faria está no 4º mandato de deputado federal e é filiado ao PSD, partido que integra o Centrão. O parlamentar é casado com a apresentadora Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, dono do SBT. Na campanha eleitoral de 2018, o Bolsonaro disse que, se eleito, o governo teria no máximo 15 ministérios. Ao tomar posse, o presidente anunciou que seriam 22 ministérios. Com a recriação da pasta das comunicações, o governo totaliza 23 ministérios. Pois é, Glauco, os comentaristas políticos aí de Brasília comentam que a recriação desse ministério, que havia sido extinto, né, tinha colocado aí como uma secretaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, abaixo aí do ministro Marcos Pontes, foi na verdade uma tratativa com o Centrão para, como você falou, aí colocar mais um deputado do PSD, um partido do Centrão, junto ao governo. Então, o governo de Jair Bolsonaro, segundo os analistas de política, né, conversando e dialogando cargos com o Centrão lá em Brasília. Pois é, de minha parte, eu espero que finalmente o Ministério das Comunicações comece a comunicar de uma maneira clara, decisiva e principalmente respeitosa todo cidadão brasileiro que, no final das contas, precisa de informação fidedigna. Esperamos. Oremos. O ministro Edson Fachin votou a favor da validade do chamado inquérito das fake news, que investiga ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e a disseminação de conteúdo falso na internet. Após o voto de Fachin, o relator do caso, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima quarta-feira, dia 17. Em seu voto, o ministro Edson Fachin afirmou que o regimento interno da Corte permite a criação desse tipo de inquérito e que o STF não pode ir além, mas não pode ser impelido a ficar aquém. Claro, neste julgamento, a AGU e PGR defenderam a validade do inquérito, mas com balizas, ou seja, com a definição
de alguns limites para que seja considerado válido. Pois é, Glauco, o que chama atenção aí nesse inquérito, né, é que, como você bem falou aí na notícia, você acabou de noticiar, o inquérito está parando hoje, quinta-feira, parou ontem, na verdade, né, quarta-feira, véspera de feriado, vai parar quinta feriado, sexta e ponto facultativo, fim de semana que eles não trabalham, segunda, terça, volta na quarta-feira. Praticamente não, uma semana parado, né? Isso chama atenção, fica a ressalva aí para que o STF tem essas folgas longas entre um inquérito e o outro, que deixa essa brecha aí para saber o que vai acontecer de quase uma semana, né? Pois é. Como se nós já não tivéssemos visto isso em outras oportunidades. Assim segue a Caravana Brasil. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou por unanimidade a abertura de processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Na sessão desta quarta-feira foram 69 votos a favor da abertura do processo, nenhum voto contrário e uma ausência. Dos 14 pedidos de impeachment protocolados contra o Witzel, 2 foram transformados em um, que inclui as suspeitas sobre as compras relacionadas à pandemia do coronavírus e a rejeição das contas por parte do Tribunal de Contas do Estado. Segundo a Alerj, 6 pedidos foram arquivados e outros 6 seguem sem definição. Witzel nega ter cometido qualquer irregularidade. Pois é, Glauco, que esse pedido de impeachment aí chamou pedido de abertura do impeachment, né? Ou seja, os deputados votaram para agora ter essa investigação para saber se vai ou não ter o pedido de impeachment acatado. O que chamou a atenção, Glauco, foi que 69 dos 70 deputados estaduais foram favoráveis. Esse teve um deputado que se absteve, ou seja, ele não votou. Chamou a atenção que todos os deputados, a gente pode falar aí quase 100%, tiveram voto favorável para a abertura do impeachment. Sério, isso aí comprova que as pessoas querem saber realmente para onde foi esse dinheiro da pandemia lá no Rio de Janeiro, né, Glauco? Não tem dúvida, não. Significativo mesmo, porque, como você falou, é praticamente uma unanimidade com relação a isso. E muito triste, cremos todos, para o Rio de Janeiro, que é um dos estados dentro da federação em que as coisas acabam sendo sempre muito mais complicadas, mas realmente significativo mesmo e quase que simbólico, aí quase uma unanimidade em mais um pedido de impeachment. E o Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou 1.274 mortes em 24 horas, totalizando 39.680 óbitos. Foram 32.913 casos confirmados, incluídos nesta quarta, chegando aí à marca de 772.416 infectados aí pelo novo coronavírus. O número de recuperados está em 325.395 pacientes. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, ao menos 415 das mortes divulgadas aconteceram nos últimos 3 dias. Além disso, há mais 3.608 mortes sob investigação. Pois é, Glauco, chama atenção, além principalmente do número de mortes, né, beirando os 40 mil, como você está vendo aí na tela, o número de casos em investigação e suspeitos. Olha aí, 407 mil casos suspeitos, é um número altíssimo. Isso só ressalta, né, que o Brasil tem uma carga muito grande de subnotificações, então essa testagem aqui no Brasil tem que ser aumentada para a gente ter a real dimensão de como está o coronavírus, né? Todo mundo já sabe que isso está amplamente disseminado, mas com uma testagem maior é possível isolar maior aí esses casos, melhor esses casos, né? Para que as pessoas que contaminam as outras estejam isoladas. Não tem dúvida, é muito sério isso, muito sério. E na tarde de ontem, um homem invadiu a sede do jornalismo da Globo, na zona sul do Rio de Janeiro, portando aí uma faca. Ele fez a repórter Marina Araújo como refém. O invasor foi detido e a repórter liberada sem ferimentos. Em comunicado oficial, a emissora negou que a invasão tenha tido conotação política. Segundo funcionários, o jovem seria um fã de Renata Vasconcelos, de 20 anos, do Espírito Santo.
Ainda de acordo com funcionários, o homem teria a intenção de aparecer ao vivo na Globo. Ele chegou a pedir o sinal do Globoplay para ver se estava na TV. Os funcionários, então, colocaram uma câmera fingindo que estava ao vivo, mas só transmitia o sinal internamente. Um susto para a repórter, né? Exatamente, a gente tem um vídeo aí do momento, né, Glauco? Exatamente. E é impressionante que a gente, obviamente, quem trabalha com televisão, que é a Globo, né, uma emissora que tem uma ampla audiência, infelizmente está sujeito, né, a isso, né? Enfim, é uma atitude muito repudiada. Inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro, que tem travado algumas batalhas com a Globo aí, se manifestou sobre o caso, repudiou o ato. Todo mundo repudia o ato, não tem nem o que falar, né? Mas enfim, parabéns à Polícia Militar do Rio de Janeiro, que agiu e conseguiu deter o homem sem que ninguém se machucasse, né? Não tem dúvida, fica aí o susto, não é? Não tem dúvida nenhuma. Rápido intervalo e já voltamos com mais notícia nesta folgada quinta-feira para vocês. Até já. Nove horas e 54 minutos, estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta quinta-feira. Uma quinta-feira um pouco preguiçosa para muita gente, né, Douglas? Mas nós estamos aqui na labuta. Exatamente, preguiçosa, mas não desinformada, né? O pessoal está comentando aqui com a gente, assistindo, assim como fez Eulália Ferreira Teixeira, José F. Santos, que mandaram aqui bom dia pra gente. Deixa eu pegar mais comentários aqui. Tem também Eugênia Minicucci, como já falei, Ana Paula Souza, Luizão, que manda lá de Cruzeiro, mais um bom dia para todos, que a presença de Jesus nos proteja. Muito obrigado, Luiz. Aurelius Francis, que manda bom dia. Ana Souza, que manda bom dia e ainda manda aqui sua opinião sobre aquele caso lá do STF. Continuem participando e interagindo aqui conosco do Abre Aspas. Bom, interessante. Hoje nós temos a Ana Paula Souza e a Ana Souza. Olha só. Double. Hoje nós estamos um bom dia a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Um prazer tê-los conosco. E o governador do estado de São Paulo, João Dória, anunciou ontem que a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte será mantida na fase 2 do Plano SP de flexibilização da quarentena. A medida vale até o dia 28 de junho. Segundo o governo, embora o interior registre leitos hospitalares disponíveis, foi notado um aumento no número de óbitos e confirmações da Covid-19, o que ainda não possibilita uma maior flexibilização. Confira a fala do secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli. Os dados nos apontam que, quanto à capacidade hospitalar do Vale do Paraíba, 50% de ocupação de leitos e também 11,9 leitos por 100 mil habitantes, nós ainda estaremos na fase verde, no que tange a essa capacidade. E mesmo assim, hoje o governo do estado envia mais 40 respiradores para a região, o que vai fortalecer ainda mais essa capacidade. Na questão da evolução da pandemia, um olhar importante. Nós temos na evolução de novos casos uma fase amarela já, portanto, uma fase a mais do que estaria a região. Não é a questão de novos casos que nos preocupa, pelo contrário, mas a questão da variação de internações e da variação de óbitos que colocam a região no laranja. Mas a gente pede para os prefeitos que possam seguir as regras do Plano São Paulo com a flexibilização adequada à indicada aqui pelos nossos parâmetros. Pois é, e como dito ontem aqui no Abre Aspas, o Estado cogitava avançar nas medidas de relaxamento da quarentena no Vale do Paraíba, mudando da fase 2 laranja para a fase 3 amarela já a partir da próxima segunda-feira. Medida que iria permitir a reabertura de salões de beleza, barbearias, restaurantes e bares. Com a manutenção da fase 2, segue permitido na RM Vale o funcionamento com restrições de 5 atividades comerciais: os shoppings, comércios de rua, concessionárias, imobiliárias e escritórios. Pois é, né, Douglas? Vamos ter que aguardar mais um tempinho aí, né? Exatamente. A gente brincou ontem aqui que com o governo tudo pode mudar, mudou, né? Ontem, o governo, antes de ontem, quer dizer, o governo falava de uma possível
a flexibilização maior para a fase 3, né? A gente comentava isso ontem no jornal, flexibilização que não aconteceu. E como você viu aí o Marcos Vignoli falando, o que não permitiu essa flexibilização maior? Foi, na verdade, a variação nas internações e a variação nos óbitos, ou seja, começou aí a aumentar exponencialmente o número de internações e óbitos, porque, segundo o Marcos Vignoli, o número de leitos aqui na nossa região é boa, leitos de Covid e ocupação de UTI está tranquila, então os novos casos aí, os óbitos fecharam, mantiveram, quer dizer, né, a nossa região na fase 2. A gente sabe que essa decisão é uma decisão de várias áreas conjuntas aí do governo do estado e logo após o abrir aspas às 10h30 a gente vai conversar com uma pessoa que é a coordenadora do Comitê Econômico aqui do Plano São Paulo, né? A gente vai ver um dos motivos que foram aí o fechamento e fechamento não, que mantiveram a região na fase 2 do Plano São Paulo, né, Glauco? Pois é, e vamos aguardar aí. Tomem cuidado, nós não falamos nenhuma vez ainda, continuem tomando cuidado. A RM Vale bateu seu recorde diário de casos confirmados de Covid-19 nesta quarta-feira e ultrapassou a marca de 3.500 diagnósticos positivos da doença. Somente ontem foram confirmados 215 casos. O antigo recorde diário era de 159 no dia 4 de junho. A cidade com o maior número de diagnósticos positivos é São José dos Campos, com 1.397 confirmações e 884 suspeitos. A cidade tem ainda 55 mortes. A segunda cidade com mais casos segue sendo São Sebastião, com 409. Depois Jacareí, 323, Taubaté, 241 e Caraguatatuba, 238. Ao todo, a região já concentra 140 mortes causadas pelo novo coronavírus. Somente ontem, mais 8 pessoas perderam a vida na nossa região, sendo 2 vítimas em São José, 2 em Ubatuba, 1 em Jacareí, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista e Cruzeiro. Pois é, a gente está falando que esse mês de junho está sendo aí de crescimento exponencial nos casos, né? Que reforça a tese que agora o coronavírus está se expandindo aí para o interior do estado. Das 39 cidades da região, apenas 4 ainda não confirmaram caso, mas todas as cidades da nossa região, infelizmente, já têm casos suspeitos, que reforça a tese que o coronavírus está disseminado aqui na nossa região. Infelizmente. E as cidades do litoral norte estão realizando hoje medidas para frear o turismo no feriado de Corpus Christi. A cidade com mais mortes, Caraguatatuba, está reforçando a proibição de acesso às praias com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Também está proibido o estacionamento ao longo da orla. Em São Sebastião, a Prefeitura decidiu utilizar barreiras sanitárias nos limites com Caraguatatuba e Bertioga para controlar o número de acessos. Profissionais da saúde também estarão realizando um questionário e medição de temperatura em todos os ocupantes do veículo. Em Ubatuba, estão montadas 3 barreiras de orientação nos acessos à cidade. As atividades serão fiscalizadas pela Guarda Municipal. Em Ilhabela, a restrição para a entrada à cidade pela balsa continua. Os moradores e veranistas poderão entrar na cidade somente se tiver o acesso autorizado. O acesso, em ambos os casos, deverá ser solicitado pela internet. Em todas as cidades, a reserva de pousadas ou de casas de veraneio está proibida. Juntas, as 4 cidades do litoral norte registraram 805 casos de coronavírus, com 26 óbitos até amanhã desta quinta-feira. Quando a gente fala de bons exemplos do coronavírus, né, no combate ao coronavírus, a gente fala sempre aqui do litoral norte, né? Essas cidades aí, as 4 cidades, têm as maiores taxas de isolamento do estado, né? A gente sabe que elas estão tentando há algum tempo já frear o turismo, o que economicamente é uma tragédia, né? Mas enfim, os prefeitos consideram isso importante para salvar vidas lá no litoral norte, porque a gente sabe que
já passou algumas épocas aí de verão, feriados, o mega feriado em São Paulo, que foram registrados sim turistas na cidade e com isso pode aumentar aí exponencialmente a carga viral na cidade. E a gente sabe que o litoral norte não tem muitos hospitais à disposição. Na verdade, só tem um hospital regional lá, que é o Hospital do Litoral Norte, ali de Caraguatatuba, e principalmente Ilhabela, que é uma ilha, né? A gente sabe que o sistema de saúde é um pouco ainda mais frágil, está tomando essa medida ainda mais de fechamento, né? Ainda mais ofensiva, que é fechar o acesso às pessoas à ilha. Ou seja, quem for à Ilhabela tem que pedir autorização da prefeitura, só assim para entrar na ilha. Não tem dúvida. E aí 2 destaques que valem a pena ser mencionados. Em primeiro lugar, Ilhabela, que como o Douglas muito bem disse, é uma ilha e tem sérias, e aí vem o destaque, seríssimas restrições sanitárias. Não só o fato de ser uma ilha, mas a pandemia acabou revelando ainda mais, ou expondo ainda mais, toda a precariedade que é Ilhabela. Apesar de todo o folclore envolvido na cidade, de grandes eventos, de vela, de uma frequência, de um nível social muito alto, é paupérrimo o nível sanitário em Ilhabela. E isso ficou muito evidenciado com toda essa pandemia. E o segundo destaque, só que no caso agora absolutamente positivo, fica para São Sebastião, que tem dado mostras e batido repetidos recordes aí com relação ao isolamento e com os cuidados. Fica aqui os parabéns a São Sebastião e que pena a Ilhabela. Quem sabe, após essa pandemia, comece a se resolver esses problemas de forma séria e definitiva. Esperamos todos. Igual, quando a gente fala de problemas sanitários, né, não fala apenas de leitos do hospital. Ilhabela tem um hospital que atende a população, mas, por exemplo, Ilhabela tem uma das piores taxas de esgoto tratado do estado de São Paulo. É terrível. Exatamente. E, inclusive, agora, durante a pandemia mundial do coronavírus, Ilhabela está sofrendo aí com um surto de dengue. São mais de 1.000 casos, na cidade. Ou seja, o que reforça aí que essa querida ilha aqui do nosso litoral norte, ponto turístico conhecidíssimo no Brasil inteiro, tem que ter melhores cuidados com a população, né? Não tem a menor dúvida, é a obrigação absoluta do poder público que se arrasta há tantos anos lá. E com todo o respeito a toda a população e a todos de Ilhabela, eu vou citar um dito popular muito antigo, que vocês já devem ter ouvido. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E o Papa Francisco fez uma ligação ao Santuário Nacional de Aparecida ontem para se solidarizar com o momento que sofre o povo brasileiro, durante a pandemia. O telefonema ocorreu por volta das 12h30. O chefe da Igreja Católica conversou com o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Essa foi a terceira vez que o pontífice ligou para o país para demonstrar sua preocupação com o momento. Em 25 de abril, também por telefone, o Papa conversou com o arcebispo de Manaus. No dia 9 de maio, foi a vez do arcebispo de São Paulo receber a ligação do Santo Padre. Segundo Dom Orlando Brandes, o Papa disse, abre aspas, diga ao povo do Brasil que não somente rezo por vocês todos, mas também os acompanho sempre, com o coração bem pertinho dos brasileiros. Ainda segundo Dom Orlando, na ligação, Francisco também relembrou o momento em que esteve na região. Em 2013, quando esteve com a imagem de Nossa Senhora Aparecida e, antes de desligar, Francisco ainda encorajou os brasileiros a terem coragem e esperança. E disse, somos pessoas de fé. Indiscutivelmente, nesse ponto, o Papa Francisco está absolutamente certo. Esperança é o que não falta ao brasileiro. Coragem, a essa brava gente também não nos falta. E fé, sempre, sempre e acima de tudo. Muito importante nesse momento de pandemia, né? A gente sabe que o Santuário Nacional, como noticiado ontem, está transmitindo cultos aí, as missas, né? Online e pela TV, sua TV oficial. Então, você que tem sua religião aí no catolicismo, não pode ir à igreja, mas pode acompanhar as missas, fazer desse feriado de Corpus Christi um momento de reflexão muito importante nesse momento difícil que o nosso país vive, né, Glauco? Tem dúvida. E manifestantes fecham ponte estaiada em ato contra o racismo em São José dos Campos.
Dois grupos realizaram manifestações na tarde desta quarta-feira pelas ruas da cidade. O primeiro ato estava marcado para acontecer às 15 horas e o segundo às 17. Os organizadores, em seguida, reuniram os dois atos, que juntos somaram aí cerca de 200 pessoas protestando contra o racismo. Houve também manifestação contra o atual governo. Por volta das 18h30, os manifestantes fecharam a ponte estaiada aqui na Vila Ema. Houve trânsito no local. Às 20 horas, a manifestação se encerrou sem incidentes. Apesar da manifestação ter sido pacífica, policiais militares conduziram 3 pessoas ao DP, portando um taco de beisebol e 3 chaves de fenda. Todos foram ouvidos e liberados. E está aí um equipamento imbecil para você levar num ato contra uma manifestação, seja ela qual for. Então, de parabéns, os 3 imbecis portando aí taco de beisebol e chaves de fenda. Legal. No Brasil não se joga beisebol. Exatamente. Será que iam fazer alguma manutenção ou esperando atender alguma? 3 imbecis completos. Né? Exatamente, legal. O que a gente ressalta aí, que independente do lado político aí, a gente vem falando isso desde o começo das manifestações aí a favor do presidente Jair Bolsonaro. Agora temos essa manifestação contra o racismo e também contra o atual governo, que não são recomendadas manifestações durante a pandemia do coronavírus, em função aí da aglomeração, do contato, mas enfim, a manifestação foi pacífica, isso que é o mais importante, mas a gente sempre ressalta. Tiveram aí cerca de 200 pessoas, 3 pessoas acabaram virando notícia por causa da maneira que foram até a manifestação, portando taco de beisebol. O taco de beisebol que está sendo é uma arma branca que está sendo levado em várias manifestações pelo país. Gente, vamos ter todo cuidado, não é momento de brincar aí de baderna, né? Porque se você leva o taco de beisebol para manifestação, seja para qual for sua intenção, pode acabar isso aí em tragédia, né? Já está errado, né? Já está errado. Mas vamos supor que você leva para ficar de bonitão. Para se apoiar. Exatamente. Se acontece alguma coisa, gente, é um absurdo, né? É um absurdo. Eu espero que os 3 imbecis, ratifico os 3 imbecis, uma vez que tenham sido levados aqui ao DP, tenham lá tocado seu pianinho, tenham tirado uma fotografia e que fiquem lá nos arquivos para a próxima vez que cometerem esta imbecilidade, sejam novamente conduzidos aí. Esperamos que eles não causem nenhum mal maior, o que é bem provável no caso de imbecis. Vamos a um rápido comercial e voltamos com o tempo e mais notícias para você. Fique com a gente. Dez horas 13 minutos, estamos de volta com o Abre Aspas desta quinta-feira. E vamos ao tempo. E hoje com uma estreia aqui no nosso tempo. É a Juliana Hermesdorf. Muito bom dia, Juliana. Bom dia, Glauco Turzi. Hoje, o sol aparece com mais força na nossa região por conta de um sistema de alta pressão que vai trazer um ar mais seco aqui pra gente. Com isso, as temperaturas também se elevam em relação ao dia de ontem. Máxima tanto no Vale do Paraíba como no litoral de 27 graus. São Paulo pode chegar a 28 e Serra da Mantiqueira 23 graus no dia de hoje. Esse cenário, pouca nebulosidade, sem chuva, permanece amanhã também. No início do sábado, segue também mesmo cenário para a nossa região, mas no finalzinho do dia, a aproximação de uma frente fria já vai aumentar a nebulosidade. E com isso a gente pode ter pancadas de chuvas, tanto no sábado à noite, como também domingo, a qualquer hora do dia, mas sem grandes volumes. Temperaturas caem bastante no domingo. Juliana Hermesdorf, direto para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Juliana Hermesdorf. Gostei do seu nome, bacana o seu nome. Seja muito bem-vinda, muito obrigado, um ótimo feriado a você e a todos aí do Tempo Vale. Pois é, o ex-policial Thomas Lane, um dos 4 acusados de participação na morte de George Floyd, foi solto ontem após pagar fiança no valor de $750 mil, coisa aí em torno de 3.700.000 reais. Os demais continuam detidos. Lane e outros 2 são acusados de cumplicidade nas 2 acusações de assassinato que recaíram
sobre Derek Chauvin, flagrado pressionando o pescoço de Floyd com o joelho. Na filmagem, Lane e os demais ajudavam Chauvin a pressionar o corpo do ex-segurança no chão. Todos os policiais foram demitidos da corporação. A justiça havia determinado fiança máxima de $1 milhão, mas baixou o valor desde que Lane cumpra condições como não portar uma arma. Ele ainda terá uma audiência com o juiz em 29 de junho. Pois é, Douglas, uma possibilidade de que isso acabe inflamando ainda mais os protestos que vêm acontecendo nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Exatamente. A gente sabe que muitos dos protestos estão aí clamando por justiça, né? Porque o vídeo foi bem claro, mostrando os policiais conversando aí, rindo enquanto estava um outro policial com o joelho no pescoço de George Floyd, que foi aí assassinado por aquele policial que estava com com o joelho em seu pescoço. Enfim, esse caso aí de pagamento de fiança pelo acusado não é inédito, acontece muito aqui no Brasil. Inclusive um outro caso aconteceu em Salvador, de uma senhora que colocou o filho de sua empregada doméstica no elevador. O filho dessa mulher acabou caindo do 9º andar do prédio, uma tragédia terrível, e essa senhora simplesmente pagou R$20 mil de fiança e foi solta. A justiça prevê isso, mas a gente fica aquele questionamento, né? Isso realmente é uma justiça, como diz a palavra? Não tem dúvida. E vamos acompanhar aí durante o final de semana o desdobramento dessa informação exatamente lá nos Estados Unidos, o epicentro dessa tragédia. E vamos falar de esporte. Olha só, seguindo o caminho de outras ligas europeias, como o campeonato alemão e o português, a Liga Espanhola retoma hoje a competição em todo o país. A Espanha irá adotar medidas rigorosas de segurança sanitária, além, claro, de jogos sem torcida. A competição, que parou em março, está indo agora para a sua 28ª rodada e já volta aí com direito a clássico entre Sevilha e Real Betis, que se enfrentam às 17 horas. Até o momento, o Barcelona do argentino Lionel Messi lidera o campeonato com 58 pontos. Em segundo lugar, com 56, está o Real Madrid do joseense Casemiro. Enquanto isso, no Brasil, em reunião realizada ontem, a Federação Paulista de Futebol permitiu que os 16 clubes da primeira divisão do Campeonato Paulista voltem aos treinos na próxima segunda-feira, dia 15. Porém, a decisão final depende de autorização das prefeituras de cidades, dos times participantes e das autoridades de saúde. Uma reunião entre a Federação, a Prefeitura de São Paulo e os presidentes de Corinthians, Palmeiras e São Paulo está marcada para hoje, quando será entregue um protocolo sobre os treinamentos. De acordo com a entidade, o mesmo processo deve ser realizado envolvendo os outros 13 participantes e as prefeituras de suas cidades. Apesar da volta aos treinos, os detalhes do protocolo não foram divulgados, assim como uma possível data para o retorno do campeonato. Na última rodada, disputada entre os dias 14 e 16 de março, os jogos foram realizados com portões fechados. A situação dos outros campeonatos organizados pela Federação Paulista de Futebol, as séries A2, A3 e a 4ª divisão, permanecem incertas. Pois é, o único representante aí da nossa região na Série A2 é o Taubaté, né, mais próximo aí da Série A1. Na região Bragantina, aqui do lado, temos o RB Bragantino, mas enfim, para os torcedores aí cabe esperar. Esse retorno agora aos treinamentos não significa que já voltou ao futebol, significa que os times aí estão tentando se preparar para voltar ao futebol, e vamos ver como é que vai ser esse retorno, né? Porque com certeza, após todo esse tempo, assim, com atividades físicas, mas sem ter a bola rolando, os atletas vão sentir, né? Não tem dúvida, Douglas, e você, na qualidade de um especialista, um atleta praticamente disso daí, me corrija se eu estiver errado aí, essa parada por tanto tempo aí acaba perdendo, como acontece em outros esportes também, o pique de jogo, né? Exatamente. Acaba se perdendo. Mesmo uma equipe que vinha muito bem, quando voltar agora, não vai voltar com a mesma força que tinha, por falta de entrosamento e principalmente o famoso ritmo de jogo. É assim mesmo, né? É assim mesmo. E
é muito famoso no nosso país quando temos paradas aí no meio do ano, como junho, julho, para Copas, como Copa do Mundo, Copa das Confederações, Olimpíadas, por exemplo, que quando os times retornam para o campeonato é outro. Então nós temos alguns times que estavam em baixa, que podem voltar em alta, times que estavam em alta podem voltar em baixa, enfim, tudo pode mudar aí com o mundo pós-pandemia. É, o novo normal no futebol também. Agora, um detalhe que eu achei muito bacana com relação a essa pandemia toda, os jogos não acontecendo, os campeonatos parados, muita gente muito mais nova, como o Douglas, como o pessoal aqui também, está tendo oportunidade de ver alguns jogos realmente históricos aí na TV, né? É muito bacana também ter a possibilidade de, no caso, quando estava o isolamento maior, ter esse resgate também de grandes momentos aí do nosso nobre esporte bretão, sendo reprisado por uma geração que tinha ouvido falar, mas não tinha tido oportunidade de assistir. Alguns jogos bem marcantes mesmo, né, Exatamente. Tempos de glórias aí do futebol paulista estão passando em várias emissoras. E do enfim. brasileiro também, de seleção, Exatamente. Muito legal a gente ver essa história do nosso futebol, que é tão rica, mas atualmente está sofrendo, né? Nossa Senhora, entre outras coisas. Exatamente. Né? Entre outras coisas. Pois é. E hoje, dia em que a Igreja Católica celebra a solenidade de Corpus Christi, não houve os tradicionais tapetes coloridos em Santana do Parnaíba. De Parnaíba, a comunidade católica do município da Grande São Paulo, que abriga há 52 anos uma das festas mais populares dessa celebração, organizou uma vasta programação online para os fiéis. Às 3 horas da tarde, o bispo da Diocese de Jundiaí presidirá a missa de Corpus Christi e, em seguida, Dom Vicente Costa subirá para a torre da Igreja Santa Ana, no ponto mais alto de Santana do Parnaíba, e de lá dará a bênção aos fiéis. As 304 paróquias que fazem parte da arquidiocese receberam orientação para celebrar a data no contexto da pandemia e, claro, nas medidas de isolamento social. E olha só essa notícia, que bacana, um negócio meio triste, mas é bacana. Uma coruja foi resgatada por bombeiros após ficar presa por linhas de pipa em um poste de energia na região leste de São José dos Campos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a coruja da espécie buraqueira teve as linhas envolvidas por todo o corpo e ficou presa no poste que fica lá na estrada Mato Bento, no bairro Paineiras. A equipe a retirou do local rapidamente, mas levou ao menos 10 minutos para conseguir retirar a linha de pipa que a cobria. O animal se debatia, né, claro, durante o socorro, e a equipe pontuou que, caso o resgate tivesse demorado um pouco mais, ela poderia ter morrido estrangulada aí por essas linhas. Abre aspas. Aproveitamos a oportunidade para alertar que vários são os riscos ao soltar pipa, principalmente quando em locais não indicados, a exemplo de terrenos próximos à rede elétrica. Além disso, aqueles que fazem uso daquele famoso e repudiante cerol nas pipas podem sofrer acidentes ou ferir seriamente outras pessoas. E isso é considerado crime, reforçou a corporação do Corpo de Bombeiros. Pois é, ainda bem que teve um final feliz, né, Douglas? Exatamente. Não sei se o Pedro já excluiu colocar o vídeo de novo aqui pra gente. Pedro, olha que belezinha esse animal, que é um animal silvestre, né? Não é um animal considerado urbano, mas que infelizmente caiu aí nas garras da grande cidade, né? Infelizmente o cerol pegou essa coruja. Muito parabéns ao Corpo de Bombeiros, que até com extremo cuidado retiraram, fizeram até um carinho aí nesse animal muito bonito, né? E que bom que essa história triste teve um final feliz, né? Não tem dúvida. Você que empina a pipa, é muito cuidado com isso. Cerol é uma coisa de mau gosto, uma brincadeira, desculpe, muito bacana, muito legal, mas cerol é uma coisa perigosíssima. Perto de você já deve fatalmente ter uma história triste com relação a isso. Vamos parar com essa coisa. E mais uma vez o nosso parabéns a esta grande corporação do Corpo de Bombeiros, porque quando nada mais deu certo, são os nossos bravos bombeiros
que são chamados e vão lá e resolvem a situação. Nosso eterno parabéns a vocês. Parabéns também a quem fez o chamado, né? Quem viu dúvida, a coruja ali, tem dúvida. Porque muitas vezes o pessoal vê os animais aí em situações de risco extremo e passam batido, acham normal. Não é normal, né? Se você vê um animal aí em perigo, preso, com alguém judiando dos animais, tem a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, inclusive corporações específicas, como a Polícia Ambiental, para fazer aí esse resgate, né? Isso faz parte da nossa cidadania. Pois é, meu caro Douglas, estamos chegando ao final de mais uma edição do Abre Aspas. Desta feita, no meio de um feriado ensolarado. Exatamente, você pode acompanhar aí ao longo do dia as notícias do feriado aqui no site da SP Rio+, né? A grande São Paulo, a cidade de São Paulo antecipou o feriado, então trabalha normalmente hoje lá. A gente aqui da SP Rio também vai estar o dia inteiro aí no portal com vocês, inclusive daqui a pouco tem uma entrevista aqui ao vivo no Facebook da SP Rio+, com Ana Carla Abrão, coordenadora aí do Comitê de Economia do Estado de São Paulo. A gente vai falar sobre essa possível flexibilização a partir do dia 28 aqui da quarentena em São José dos Campos. Vamos ver como é que vai ficar a situação dos bares que continuam fechados. Enfim, entrevista bacana daqui a pouco. Não tem a menor dúvida, nós agradecemos a sua participação nesta quinta-feira, porque aqui na SP Rio e aqui no Abre Aspas, a quinta-feira foi de programação normal e nada de carnaval. Para vocês um ótimo feriado e até amanhã com mais um Abre Aspas.